Vamos fazer agora a análise da luta entre Jimmy Mularkey, aí, que vai enfrentar aí o Roman Wolf. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma. Mas antes, aquele protocolo de sempre: se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Na descrição tem um link das nossas redes sociais. Entre em tudo, se inscreve em tudo, participe de tudo. E se quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, primeiro link na descrição, seja um membro apoiador do nosso canal, apenas R$ 12,90 por mês, e você receberá todos os palpites de todas as lutas, de todos os eventos do UFC, beleza? Bom, Capitão Carisma, vamos aqui para o primeiro atleta, o Jimmy Mularkey, meu querido capitão. Estreou no UFC em outubro de 2019 contra o Brad Riddell, acabou perdendo por decisão unânime, e na sua última luta, em outubro do ano passado, acabou perdendo também para o Fares Ziam, também por decisão unânime, né? Aqui veio meu capitão, o Mularkey, para o UFC. O que você enxerga nele? Apenas 26 anos de idade aí, o australiano. Mularkey estreou aí com essa derrota pro meu garoto Brad Riddell, que eu não considero realmente que seja uma coisa muito digna da gente falar mal dele aqui. Ele tava pegando um trocador e um lutador em geral muito melhor, e ainda assim ele conseguiu fazer uma luta competitiva, colocou muitas quedas, fez o Riddell balançar com um gancho de esquerda em determinado momento, e principalmente aguentou muita pancada nessa. E tipo assim, uma coisa que vale constar a respeito do Mularkey é que ele foi um cara de tipo, eu não perdi, eu aprendi. Porque depois que ele perdeu essa luta pro Brad Riddell, ele foi treinar com o cara. Então, eu acho que em questão de material humano, ele tá muito bem servido, né? Ele tá treinando com o campeão Alexander Volkanovski, com o Shane Young, com o Brad Riddell. Então, a tendência é a gente ver uma melhora muito grande nele, ainda mais porque ele é um cara extremamente novo. Aí veio essa luta contra o Fares Ziam, e essa luta, eu confesso, foi bem decepcionante. Porque o Fares Ziam, se você assiste a luta dele anterior contra o Don Madge, e depois assiste essa, você vai ver que o problema dele é que ele é incrivelmente fraco fisicamente, muito fraco mesmo, sabe? É um cara que toda vez que encostam nele, ele é levado ao chão, quase inevitavelmente. Porém, ele tem uma trocação muito boa. Essa luta aqui, inclusive, ela foi considerada meio garfosa para a maioria das pessoas. Eu acredito que o resultado tenha sido bem ok, no sentido que no terceiro round, apesar do Mularkey ter passado muito tempo, tipo 4 minutos por cima, ele basicamente não bateu. Então o estrago no terceiro round foi causado só pelo Fares Ziam. Então eu não acho que o resultado tenha sido exatamente incorreto. Agora, a grande questão do Mularkey é que ele está num processo de aprendizado, só que as coisas não estão vindo muito fácil para ele, não. Ele tem uma boa resistência, mas ele não tem um condicionamento físico que acompanha essa resistência, sabe? Eu achei que ele cansou bastante nessa luta contra o Fares. Ele tá com umas quedas boas, inclusive é uma arma bacana que ele tem, porque ele tenta muitas quedas, e mesmo quando ele falha, ele continua tentando e acaba eventualmente conseguindo. Ele não tem uma trocação muito sólida, mas ele tem um bom jab, ele tem bons ganchos, tem um poder de nocaute bem decente, e ele tá virando um lutador, vamos dizer assim, completo. Mas quando a gente fala completo, a gente pensa em um cara tipo John Jones. Não pensem isso. Só o que eu tô falando é, ele não tem nenhum defeito absurdo. Ele não é um cara que precisa levar a luta pro chão ou precisa deixar ela em pé. Ele faz tudo de forma bacaninha. Só que, como vocês podem presumir, como um cara que tá vindo de 2 derrotas dentro do evento, essas formas bacaninha não tá realmente pagando bem dentro do UFC. Agora, a tendência é realmente que ele venha cada vez melhor, porque ele é muito novo, ele está treinando num campo de altíssimo nível, com caras de altíssimo nível também. Vamos ver como é que vai ser na prática, né, capitão, tudo isso aí. Do outro lado, meu nobre, temos o americano Roman Wolf aí, capitão que me deu aqui a pronúncia do nome dele. Estreou no UFC em agosto de 2019 contra o Devon Smith. Acabou vencendo por nocaute no primeiro round. Enfrentou também o Luiz Penha na sua penúltima luta e venceu por finalização no finalzinho do terceiro round. E deu uma deslizada aí na sua última luta contra o Otan Azaitá em setembro do ano passado, meu capitão. Quem é aí o Roman Wolf? O que ele vai estar trazendo para enfrentar o seu adversário? Ele que é um pouco mais velho aí, 34 anos, capitão. Existe um certo nível de respeito a ser dispensado pelo meu querido Yuri, que falou o Roman Wolf perfeitamente, mas pulou o M de Ottman. Mas tudo bem. Normal. Mas assim,
Vamos falar aqui do Hammerworth. Ele causou duas das maiores zebras que eu vi dentro do evento. Ele estreou contra o Devonta Smith. E essa aqui foi uma das maiores zebras que já ocorreram no UFC. Se eu não me engano, ele era azarão de tipo 8-1. E a coisa engraçada a respeito dessa luta e da luta seguinte é que elas tiveram um ritmo muito similar. Ele também causou uma zebra muito grande contra o Luiz Pena. Eu acho que ele era azarão de 4-1 ou alguma coisa assim. E, tipo assim, você vai ver o Hammerworth lutar, a impressão que dá é que ele tá fazendo um sparring o tempo todo, porque ele fica tocando o adversário, tocando, falando com ele, tocando as luvas, dando alguns chutes baixos, mas é incrível o tanto que isso acaba sendo efetivo. Então, na luta contra o Devonta Smith, e lembrando que ele conhece o Devonta Smith, eles treinaram juntos por muito tempo, mas a grande questão é, ele disparou o dobro de golpes que o Devonta Smith disparou, sabe? Bons chutes baixos, socos na cabeça precisos, tava acertando mais até vir o nocaute. E na luta contra o Luiz Pena, foi um round inteiro que ele dominou a luta na distância. E é muito interessante você ver isso, porque a impressão que dá é que ele, mesmo sendo menor, mesmo tendo a envergadura menor, ele está mais confortável na distância do que um adversário que tem todos esses atributos a favor dele. Porque ele tá o tempo todo fintando, sabe? Literalmente o tempo todo ele tá fintando, tá mexendo, virando a cabeça, deixando o adversário confuso, trabalhando chutes na perna, trabalhando chutes no corpo, variando bastante os ataques. Aí no segundo round ele foi quedado e, bicho, ele tomou um belo atraso na luta de solo. E no terceiro round, ele estava indo bem na luta em pé, foi quedado, ele conseguiu pegar uma guilhotina que tá ficando meio famosa, que é a guilhotina de 10 dedos, que ao invés de você fazer a alavanca com as suas pernas, você utiliza o seu braço para apertar o outro braço em volta do pescoço do adversário. Então ela não precisa realmente de uma alavanca, só precisa de uma força desgraçada ali. E aí foi para essa luta contra o Othman Nazaitar, foi nocauteado em 1 minuto e meio por um cara que tem um poder de nocaute realmente absurdo, em uma luta que, sinceramente, eu achei que foi uma performance bem decepcionante do Hammerworth. Eu esperava bem mais dele, e não só por ele ter sido nocauteado de forma relâmpago, mas no geral você assiste e você fica pensando, bicho, ele parecia querer fazer estupidez, sabe? E a respeito do estilo dele, ele é basicamente um trocador, é um cara que não se movimenta tanto, ele fica mais estacionário, mas ele ele não movimenta muito os pés, né? Ele constantemente está movimentando a cabeça, movimentando o tronco, fazendo fintas com as mãos, colocando chutes baixos, colocando chutes no corpo e golpes na cabeça, e faz tudo isso de forma decente. E a grande questão é, ele confunde muito adversários que, em teoria, deveriam ter fundamentos mais sólidos do que os dele. Bom, deixa aqui embaixo quem você acha que vai vencer essa luta, pra gente debater aqui com vocês. E se vocês quiserem receber os palpites dessa e de todas as outras, seja um membro aí do nosso canal. Link aqui na descrição. Bom, capitão, como é que você acha que essa luta vai se desenvolver? Como é que você acha que vai ser aí o cruzamento entre esses dois atletas? Deixa eu só ler aqui a diferença entre os dois. O Mulark tem 1,83 de altura contra 1,80 do Worth. Deixa eu ver o que mais. A envergadura dos dois é igual. Os dois são destros, meu capitão. Agora pode descrever pra nós aí como é que será o combate. Eu acredito que vai ser uma luta de trocação contra o wrestling. Claro que o Monark aí tem um jogo um pouco mais completo, mas eu não tenho certeza a respeito do dano que ele pode causar no Hammerworth, mesmo se ele conseguir levar a luta pro solo, sabe? Porque o Hammer tem um nível de solo decente, não é nada acima da média, mas ele consegue se virar por baixo, ele consegue atacar com finalizações, e a questão é o grande domínio de distância dele complica essas entradas, sabe? O que tem muito a favor do Monark é que ele é um cara muito resistente. E outra grande questão é que não dá pra você ficar o tempo todo nesse jogo do Hammerworth, porque senão ele vai passar a luta inteira só fazendo isso. Quando você vê, você perdeu uma luta, claro, você pode não ter saído muito danificado, mas você perdeu a luta porque você tava ali sem tomar dano, achando que tava se dando bem, mas sendo atingido por mais golpes. Então o Monark tem que ir meio que contra as indicações, fazer uma pressão, e isso é uma coisa que ele sabe fazer bem, colocar pressão, colocar a luta para baixo, trabalhar ground and pound, é isso que ele tem que fazer. Eu acho que esse que é o melhor jogo para ele, porque se ele ficar trocando com um cara mais técnico, claro, pode entrar uma mão, o Monark tem a mão pesada, ele bate pesado, mas eu não acho que ele deveria fazer uma estratégia de jogo planejando que a luta transcorra dessa forma. E pro Hammerworth, eu acho que é uma luta meio
básica para ele, no sentido que ele vai ter que fazer o que ele sempre faz. Ele vai ter que entrar, dominar a distância em relação ao adversário, chutar muito a perna dele, trabalhar os golpes no corpo. Se isso ajudar o Mullarky a cansar mais rápido, tanto melhor, seria sensacional, inclusive. Um nocaute acontecendo também seria fantástico, mas a impressão que dá é que, apesar do Hammerworth ter poder de nocaute, ele nunca trabalha pensando nisso, o que é uma coisa que eu aprecio muito. Ele sempre tá pensando assim, ok, eu tenho 15 minutos, eu vou lutar 15 minutos. Se o nocaute acontecer antes, tanto melhor. Mas eu acredito que na trocação exista um certo desnível técnico, só que eu não acho que seja um desnível em relação à contundência. Então, por isso, mesmo que o Rama esteja dominando a luta, eu acho que o Mullarky vai sempre estar sendo competitivo, sabe? Sempre estar só um passinho atrás, não muito longe. E se ele conseguir colocar quedas, pode ser que ele consiga cobrir esse passinho durante a maior parte do tempo. Então é uma luta que pode ser bem competitiva, ainda mais porque, considerando a idade dos dois, a diferença de idade que é de mais de 8 anos entre os dois, e o fato do Mullarky ter mudado de camp recentemente e estar hoje com alguns dos melhores treinadores e lutadores do mundo, ele pode vir um lutador completamente renovado e conseguir colocar uma performance bem mais dominante do que a gente espera. É uma luta interessante, é uma luta que causa uma certa intriga, porque, claro, existe um favorito que a gente olha e pensa assim, essa é uma luta até meio mal casada nesse sentido, mas aí você pensa nessas variáveis de fora do octógono, e eu lembro também que, apesar do Hammerworth ter vencido as duas lutas, ele também passou alguns perrengues em ambas. Você vê que essa pode ser uma luta bem mais competitiva que a expectativa. Vamos ver como é que vai ser esse Hammerworth aí, capitão. Se ele vai se consolidar como azarão aí sempre, ou se vai se desenvolver aí dentro do UFC. Diga aqui embaixo o que você acha que vai acontecer, hein? A gente quer saber e debater com vocês. Até a nossa próxima análise.